luz às escuras, renovai vossa profissão de fé e o ideal brilhará à vossa frente a clarear a estrada. Paz. Ramacharn. Capítulo 12. Sublimação, paz. Sublimar é transformar com amor. Não pressupõe violência, nem mesmo em nome do bem, que só pode ser construído na paz de uma consciência tranquila. O amor que regenera, tolera, muitas vezes, além daquilo que desejaria, e por isso a alma que anseia por renovação precisa munir-se de uma dose de autocrítica benévola, capaz de transigir com as próprias imperfeições, mesmo quando consciente, esclarecido e vigilante sabe que seu proceder instintivo o leva por caminhos tortuosos. Como poderíamos concluir sobre problemas que não se explanassem à nossa vista? Como curar chagas que não se mostrassem? Longe de se julgar diminuída por ser o que é, deve a criatura viver sua própria condição, em paz consigo mesma, na atitude serena de quem observa e corrige, mas nunca na posição drástica de quem reprime reprovando-se. Que seria de nós se não devêssemos procurar condescender e tolerar nossas próprias imperfeições? Automatismos milenares não se corrigem com o simples conhecimento do Evangelho e sua adoção mental e afetiva. Muito louvamos o amor ao bem, mas não podemos aprovar que alguém renegue o próprio ser. Examinai o sentido real desse termo, ser. Exprime uma condição, um conjunto de características indestrutíveis, inerentes a cada qual. Aplicamos propositadamente a palavra indestrutível por significar que não é possível destruir coisa alguma, nem mesmo o mal, o erro, o engano. Ele não pode ser combatido com armas violentas, porque tem vida que lhe foi dada por nós e no universo não existe destruição. Nem as sombras espessas dos milénios são capazes de destruir nossos atos, pois continuam a viver nos registros astrais, vibrando em sintonia com a força que os criou. Se utilizarmos a energia universal que nos foi confiada, para um determinado fim contrário aos desígnios eternos, só nos livraremos de tais criações mentais transformando-as em outras, que possuam vibrações antagônicas. Porém, para isso é preciso que nos apossemos delas novamente e consigamos desviar-lhes a orientação primitiva. A alma fica eternamente ligada a tudo que criou com a própria mente e, à proporção que o tempo passa, surgem as oportunidades de atrair e reajustar suas próprias obras. Por isso, à proporção que o ser recebe oportunidades de realizar num determinado ramo de atividades, sente que são atraídas hacia as dificuldades por ele criadas no passado, naquele mesmo setor. Ao invés de considerar esse fato como obstáculo ao progresso, deve admitir, feliz, que chegou o momento de utilizar a divina alquimia do amor evangélico, substituindo, por atos acertados, os erros do passado. O ser é aquele que é, portanto, temos que procurar entrar em contato íntimo com aquilo que somos. Nesse ato de humildade de nos reconhecermos, não vai uma permissão para a continuidade do erro. Ao contrário, surge uma firme determinação de expandir-se continuadamente, sendo esse o verdadeiro aprendizado. Como educaríamos alguém proibindo de externar-se? O homem verdadeiramente esclarecido não se condena a um estado de tensão no qual sua personalidade é impedida de vir à tona, mas observa-se atentamente, dando ao próprio ser a largueza de ação suficiente para uma realização controlada, nem de rédeas presas, nem a galope desenfreado. Não violenteis vossa natureza, porque isto seria um ato de desamor para com o vosso próprio ser. Exercitai sempre a tolerância, que é prova de humildade. Tolerando pacientemente os erros de vosso aprendizado, a vossa condição imperfeita, tereis dado prova de não vos quererdes alçar a níveis espirituais ainda inacessíveis. Tolerando as imperfeições de vossos irmãos, provareis que não vos colocais acima deles, sabendo que sois também imperfeitos, merecedores de permanecer no mesmo plano evolutivo. Que bela existência quando, amando a grandiosidade da vida espiritual mais pura, sabemos tolerar, suportando nossa condição de aprendizes e amparando-nos mutuamente.
Quem assim sabe viver já desfruta as delícias de uma compreensão que o aproxima dos planos mais altos da vida. Embora vivendo como um ser imperfeito, obscuro, sente sua condição de evolução sempre presente, não numa atitude rígida de superação imposta, de abafamento do próprio ser, mas na possibilidade de tolerar, corrigir e perdoar. Esta é a condição feliz de aprendizado diante da vida superior do espírito. Por isso diz-se que o amor cobre a multidão dos pecados. Ele não tenta destruir os pecados sufocando-os. Cobre-os mansamente, dissolvendo-os ao seu contato purificador. Não é possível fugir ao mal que está dentro de nós. Deixemo-lo vir ao encontro da nossa mente esclarecida, dando-lhe um antídoto de que carece, o bem cultivado conscientemente. Quanto aos resíduos dessa reação química, aquelas tristezas que sobem como fumaça sufocante e o desânimo qual espuma transbordante que tudo ameaça corroer, podem ser afastados pela limpeza oportuna e diligente, pois o laboratório do nosso espírito nos está ruirrega aos cuidados e teremos que viver dentro dele. Logo, quanto maior for o esforço que fizermos para mantê-lo em ordem, melhor será para nós a vida. Vede, pois, como empregar esses esforços. Não temais as consequências das reações que se fazem necessárias. Temei, sim, a tendência negativa, para adiá-las e a tentação, muito frequente, de contemplar desanimados e assustados o panorama circundante, sem a disposição de tudo repor nos devidos lugares. Tende fé, sede firmes no propósito de vencer. Nós vos afirmamos mais uma vez, que só a fé é capaz de despertar em nós as forças necessárias à vitória, porque nos torna capazes de sentir a vibração do amor com que o Senhor nos impulsiona ao progresso. Convosco, hoje e sempre. Ramacharn. Nota do autor espiritual: na recordação do passado, a sublimação produz a semelhança do processo que consiste em volatilizar pelo calor e, após, solidificar pelo resfriamento. Ao calor das experiências que a vida apresenta ao discípulo para que adquira os valores desprezados no passado, reaviva-se sua memória espiritual e os impulsos subconscientes expandem-se como vapores. O aprendiz admira-se ao ver-se envolvido por impressões que existiam em seu íntimo, sem que pudesse percebê-las. Esses vapores o tonteiam e sua alma parece estar em ebulição. Termina a fase de evaporação quando se dá conta da necessidade de aproveitar a prova e entrar na fase de resfriamento, utilizando os valores positivos da alma, que refrescam e põem fim à fervura. Obtém, assim, a solidificação em novas condições de pureza. Este processo de sublimação aplica-se a todos os impulsos negativos do subconsciente e não somente ao instinto sexual, como afirmam alguns adeptos da psicologia. Capítulo 13. O amor, instrumento de sublimação. O amor que sublima a alma é um misto de conformação, luta e esperança. Dá forças à criatura para resignar-se diante da adversidade. É uma energia que vem do alto e torna-o ser capaz de renunciar às próprias predileções, considerando-as secundárias em presença das realizações do bem. Envolvido nessa vibração positiva, sentir-se-á compensado de todos os sacrifícios na busca do seu ideal de paz. Só haverá recalques na alma humana, quando não se fizer a substituição de valores afetivos. O recalque é um abafamento da sensibilidade. A sublimação por amor orienta a afetividade num sentido adequado. A sensibilidade torna-se recalcada quando é impedida de expandir-se em seus anseios. Porém, se a mente sabiamente orientada não lhe nega esta possibilidade, mas orienta num sentido verdadeiro, não há quebra de harmonia no escoamento das vibrações emocionais. Apenas são elas condicionadas de forma diferente. Afirma-se, pois, que o amor cobre a multidão dos pecados porque é capaz de atrair o espírito para os caminhos certos sem traumatizá-lo. A conformação é um consentimento mental que se estende aos poucos à sensibilidade.
Diferencia-se do constrangimento pelo fato de ser empregada com tal convicção que termina por sugestionar toda a personalidade. A alma realmente desejosa de submeter-se a determinado aprendizado tem uma força capaz de remover todos os obstáculos interiores. O amor ao seu ideal. Ela o auxilia a autossugestionar-se no sentido de realizar seus desejos de progresso. Não se sente lesada pelo que renuncia, ao contrário, sabe que é assim que constrói a sua obra, abandonando o supérfluo pelo verdadeiro. Esta conformação, longe de significar comodismo, representa uma batalha constante contra os impulsos inferiores que procuram prevalecer através do hábito, arrojando o espírito ao pântano de suas antigas impressões. É uma capacidade sublime de resistência, no qual o espírito aceita o desafio das tendências inferiores, tomando a atitude de velar conscientemente pela própria integridade. A luta, pois, é o segundo aspecto que toma o amor na alma esclarecida, é a perseverança que amplia e aprimora os benefícios da conformação, pois esta constitui um esforço do ser para mudar-se às virtudes superiores que exigem consolidação subsequente através de um exercício constante e glorioso. Ao contrário do que se poderia julgar, desfruta-se paz no fragor dessa luta. O amor, poder mágico da alma, é capaz de inverter os valores humanos, tornando o ser capaz de vibrar dentro dos padrões da mais alta espiritualidade, na qual não sente as aparências de choque, mas a realidade da paz espiritual, nas vibrações puras de um sentimento esclarecido de amor. Daí em diante, só não conseguirá renunciar, sem sofrimento, ao prazer de dar-se por dedicação ao bem. Muitas vezes ainda falhará, constatando que a dor causada pela infidelidade ao seu ideal muito mais o mortificará do que todos os momentos nos quais o sofrimento lhe vem temperado pelas vibrações de renúncia. Dentro da refrega em que se vê envolvido por amor à verdade, há, além da paz de uma consciência tranquila, alegria sutil trazida pela esperança na vitória. Todas as dificuldades são superadas com estoicismo pela alma que confia na vitória do bem. Para quem já se libertou do jugo da paz alcançada à custa de esforços de superação interior, existe uma beleza infinita em sustentar o panorama de lutas espirituais, porque só assim há possibilidade de manter viva a esperança em dias melhores no futuro. Acomodar-se sem esforço, sem luta pelas conquistas espirituais superiores que já pressentimos, é renunciar ao que há de mais belo e nobre na existência, a esperança de uma realização sólida de paz e amor. É desperdiçar o tempo precioso que o Senhor nos concedeu, as experiências úteis que nos colocou nas mãos, estacionando junto aos valores assimilados, sem vontade de buscar novas aquisições espirituais para embelezar a vida. Busquemos, pois, discernir para onde se orienta nossa afetividade, se a sensibilidade que o Senhor nos concedeu como instrumento no qual devemos vibrar as mais puras melodias do amor continua a estacionar em sua capacidade de afinação superior ou se cumprimos a nossa tarefa conscienciosamente, procurando reproduzir em nós as harmonias cariciosas do bem para o qual fomos criados. Que o Senhor vos abençoe os esforços. Paz. Nicanor. Capítulo 14. Evolução. No caminho evolutivo, a alma submete-se sucessivamente a 3 fases de aprendizado. 1. Controle das reações externas diante das situações. 2. Domínio mental. 3. Domínio emocional. Através dos milênios, vínhamos habituados a agir cegamente. No momento em que tomamos conhecimento do Evangelho dele e nos enamoramos, sentimos a necessidade de controlar nossas reações diante do meio. Sucede como se todo nosso ser recebesse uma ordem de alerta e passamos a viver conscientemente, sentindo a realidade de nossas falhas e das deficiências dos semelhantes. Começamos a refrear nossos impulsos, embora sem sabermos dominar adequadamente as situações. Com o senso de responsabilidade desperto pelos esclarecimentos cristãos,
Num esforço hercúleo de autodisciplina, colocamo-nos na posição de homens de boa vontade lutando com imensas dificuldades interiores. Compreendemos, inclusive, que nossa boa conduta é insatisfatória porque fruto de um esforço consciente e não reflexo de uma alma esclarecida e justa. Resta-nos, entretanto, o consolo de sabermos que não cometeremos voluntariamente novos erros conscientes. Com o tempo, porém, sentimos que não poderemos ser úteis aos nossos objetivos se permanecermos simplesmente como sentinelas cuidadosas do nosso eu e decidimos que, em virtude de já cultivarmos o bem há algum tempo, estaremos aptos a exercer maior atividade benfeitora, expandindo as noções de amor evangélico. Procuramos agir como os cristãos primitivos que, após a resistência heroica ao mal em suas catacumbas, eram levados, à luz do dia, a combater as feras da incompreensão. Através de uma nova fase de esforços atingimos o domínio mental das situações e, discernindo erros e acertos à luz do Evangelho, procuramos colocar-nos valorosamente na posição de servos ativos do bem. O pensamento elevado é como uma claridade a abrir os caminhos, e saindo do abrigo em que nos ocultávamos receosos, decidimos fazer nossa caminhada à plena luz do dia, colocando a alma a descoberto, a enfrentar os ventos contrários e antifraternos. Como é deslumbrante a luminosidade do dia após a noite das catacumbas. Entretanto, estaria nossa alma suficientemente valorosa para sustentar-se sem quedas ao ouvir os apelos horripilantes do circo e de suas feiras? A visão do luxo e do prazer em contraste com o testemunho do sacrifício por uma fidelidade ao bem considerada absurda, o convite à apostasia em troca das facilidades de uma vida pretensamente vitoriosa, seriam por nós enfrentados com a devida coragem. Eis o teste final. Longe da arena, no isolamento da prece e da meditação, quando o calor dos valores humanos não nos tinham ainda envolvido com seus apelos ardentes, nossa mente nos mantinha no caminho. Era possível então conservar o domínio do ser, pois o problema emocional nos era facilitado pelo recolhimento às vibrações restritas de nossa catacumba interior, repleto de sons audíveis somente à alma em prece. Mas o Senhor nos abre os caminhos e nós aceitamos a prova decisiva. Surge a fase final do testemunho. As feras incontroláveis dos instintos são chamadas à arena em nosso panorama interior e eis que é exigida de nós a atitude de serenidade de uma fé inabalável. Senhores do controle das reações externas, do domínio mental das situações, através de uma aplicação incansável ao estudo das diretrizes norteadoras da vida, resta-nos a parte decisiva. Incorporar-nos ao panorama da existência, no contato permanente com o erro que nos sitia e sair dele incólumes na fé que abraçamos. Eis que nessa fase decide-se o aproveitamento final, como o exame definitivo em que o discípulo enfrenta só um mestre. Nessa situação, o único recurso é por todos ser a prova, dando de si o melhor, esquecido de tudo mais à volta. O domínio emocional, a prova decisiva, será vencida quando conseguirmos calar os ouvidos da alma a todos os ecos exteriores. Então, embora em plena arena de lutas, sentiremos o chamado interior da paz como o mestre dos mestres. Toda a nossa sensibilidade estará nele que jamais nos decepcionará. Feridos, humilhados, derrotados aparentemente, nenhum desses choques conseguirá prostrar-nos a alma, pois só refletiremos o que nos vem dele, a paz, recompensa do amor com que nos dedicamos à verdade pregada pelo seu exemplo divino. Seja este o vosso galardão espiritual. Damásio, nome usado por Ramachine na sua última encarnação, no Brasil. Capítulo 15, Vigilância. Orai e vigiai, disse Jesus. Apontou o caminho e cabe-nos procurar os meios de trilhá-lo. A oração abre a alma às vibrações de paz, tornando-a capaz de aprender a vigiar com serenidade. A recomendação do Cristo indica-nos um roteiro prático de renovação, mostrando que a imperfeição humana exige um exercício constante de autossuperação.
Nada prova melhor sua compreensão absoluta de nossas necessidades do que o cuidado de estabelecer a fórmula mediante a qual nos sustentaríamos nas horas de luta. Orar, pois, é o primeiro passo, no qual entrega-se a criatura às emanações sublimes do amor divino, colocando-se diante da vida na posição de beneficiária da luz. Cumprida esta parte, recebida a inspiração como uma transfusão de energias, segue-se a necessidade de recomeçar a atividade em bases novas, sempre mais aperfeiçoadas. É o momento de aplicarmos o esforço e para isso necessitamos estabelecer um programa de ação. Entrega-nos o Senhor os valores da inteligência, da vontade e da sensibilidade para que, manipulados adequadamente, possamos tecer o material de envolvimento próprio, cada vez com maior perfeição. Usamos, então, a inteligência para discernir os caminhos novos e percebemos a necessidade de exercitar a vontade na direção segura de toda a sensibilidade, sob a luz da compreensão trazida pelo labor da mente. E deparamos nesse instante com a necessidade de discernir a forma de aplicar a vigilância. Isto requer 3 condições principais. 1. A introspeção. 2. A análise. E 3. A renovação. O ser invigilante é refratário à introspecção. Deixa-se levar pelos acontecimentos, despendendo grande soma de energias nas situações vividas de improviso, arrastado pelas circunstâncias, geralmente negativas, que o cercam. Ilude-se numa falsa noção de despreocupação, julgando erradamente que seria fastidioso e cansativo entregar-se à auto-observação. Prefere ser tragado pela voragem dos acontecimentos, estonteado pela avalanche de ideias e sensações, sem parar para examinar a repercussão íntima do que lhe sucede. Arrenega-se, descontrola-se, arrepende-se e desespera-se, como consequência de não utilizar seus esforços num sentido construtivo de autoanálise para a renovação de diretrizes. Entretanto, se abrisse a mente ao exercício da vigilância, teria oportunidade de reharmonizar-se através do trabalho constante de repor cada coisa em seu devido lugar. A despreocupação que alega obter através da invigilância é totalmente fictícia, pois o envolvimento trazido pelo torvelinho em que vive, na realidade o impede de analisar oportunamente os fatos, a tempo de discernir, mas não o cime das consequências nefastas do proceder desregrado. Não se submete a alguns momentos de esforço introspectivo para discernir novas bases de ação, mas escraviza-se a situações penosas, levado de roldão pelos acontecimentos imprevisíveis. As energias que se nega a despender são esbanjadas numa atividade descontrolada. A despreocupação é falsa, pois forma-se um estado de tensão emocional, fruto da falta de controle mental e emotivo. Não economiza energias, somente deixa-as correr indisciplinadamente. O fato de não querer aborrecer-se com a análise não o exime de contrariar-se, muitas vezes violentamente, com os fatos que se encaminham em sentido contrário aos seus desejos. A alma vigilante é instrumento passivo diante das correntes mentais divergentes e age, alternadamente, contra e a favor de seus próprios interesses. É facilmente influenciada pelas sugestões das mentes que desejam desviá-la de seu próprio caminho. Jamais vos deixeis embair pela afirmação de que o estudo e a meditação sejam fonte de aborrecimentos. Na realidade, ajudam-nos a identificar com maior clareza os erros cometidos, causando-nos contrariedades apenas enquanto nos negarmos a realizar o que a compreensão elevada da vida nos aponta como o caminho certo. A alma sincera e fiel à sua própria evolução só colherá alegrias do trabalho espiritual de vigilância. Tende bastante cautela contra as sugestões que vos chegam afirmando que a análise dos fatos vos aborrece a vida com tristezas inoportunas. Desejam induzir-vos a colocar sobre os males uma camada de areia incapaz de impedir-lhes a putrefação. Analisa-vos, não permitindo que se fossilizem os detritos mentais das formações psicológicas negativas.
Por mais que vos atraiam as realizações ostensivas da vida, jamais negligencieis a fonte dessas realizações que é a vossa vida interior. Lembrai-vos de que, se a nascente for pura, não importa que o leito do rio seja poluído, pois a correnteza proveniente de uma origem sadia será capaz de tudo renovar. Não vos iludais com as falsas compensações da vida. Quando realizamos algo que nos alegra a alma, situando-nos positivamente no panorama da existência, mais compensador se torna o labor espiritual. Ele não deve constituir um refúgio para a sensibilidade aguilhoada pelas dificuldades e decepções. Mais generoso e feliz se torna quando aureolado por uma realização positiva. Não existem campos diversos de atividade para a criatura. O trabalho, tanto no plano físico como no espiritual, constitui uma fonte única de progresso, no qual o espírito se reflete em todas as suas possibilidades. Alegramo-nos convosco ao sentir que vos empenhais nas realizações da vida material como complemento às realizações íntimas do espírito. Porém, não vos esqueçais de que só purificando a nascente, que é o espírito, garantiremos a salubridade do leito do rio, no qual simbolizamos a alma em atividade benfazeja. Sede pacientes na introspecção, na análise e na renovação, porque de vossa aplicação a esses valores positivos resultará a felicidade que vos chegará com a alegria de ver concretizados vossos sonhos de paz. Lembrai-vos, porém, de que esta paz é o prêmio do exercício constante de vigilância contra os erros que nos assediam, pondo à prova a nossa capacidade de resistência. Salve a luz que norteia o espírito para seus altos objetivos, renovando sempre a oportunidade de perseverar na busca da paz. Vosso irmão em Dharma. Ramacharjana. Capítulo 16. Serenidade, equilíbrio emocional. Serenidade significa a fé e confiança nos desígnios do Eterno, provém da paz de uma consciência tranquila que renova os recursos espirituais para a longa jornada. Não transborda orgulho nem prepotência. Permanece no campo da luta pacientemente à espera de que a força do bem tudo possa renovar. Como um trator a aplainar os caminhos acidentados, possui a estabilidade da segurança e a força da confiança que impulsiona de maneira imperturbável. A serenidade não destrói o erro mas tolera enquanto compreende que ele não possui forças para transformar-se, porém não se perturba, pois crê firmemente que o erro é produto da ignorância e que toda treva será desfeita pela luz. Na jornada evolutiva um princípio de autoconfiança deve manter o servo na atitude serena, pois o erro procura sem cessar destruir a base de sustentação da virtude, que é a serenidade, produto da certeza na vitória do bem. A alma serena sabe suportar porque tem esperança e é humilde, confiando no bem, embora conheça a realidade de ser ainda imperfeita. Tem a sabedoria de suportar com paciência os vendavais porque conquistou a dupla força que a sustenta, a confiança na vitória do bem e a consciência dos seus poucos méritos, que a faz suportar a luta necessária do aprendizado. A serenidade é fruto da conquista do equilíbrio emocional e só é consolidada através das lutas, nas quais a alma necessita recompor-se inúmeras vezes, como o lutador que para fim de aurir a força do oxigênio renovador. Serenidade é persistência por amor a Deus e ao próximo. É compaixão diante dos erros alheios, é esperança na renovação do semelhante desviado, é fraternidade enfim. É humildade, é tolerância, é paciência. Diante desses valores surge logo a objeção de que, em sã consciência, não somos ainda capazes de alcançar tais realizações de forma espontânea e que o esforço excessivo torna-se artificial, pouco real e menos produtivo para a harmonia do ser imperfeito que constituímos. Vem-nos então a certeza de que, se possuíssemos a virtude, não necessitaríamos analisá-la, pois já estaria assimilada e, no pleno gozo de suas vantagens, nada mais seria preciso do que utilizá-la bem geral. Se a dissecamos é para que fiquem nítidas diante de nós suas partes componentes e,
Tendo-as em mira, renovemos nossas disposições favoráveis à construção de valores novos em nosso íntimo. Nesse desejo de aprender e assimilar não vai uma tentativa de sufocação da alma, por comprimi-la em moldes de excessiva pureza, não vai tampouco uma admoestação às vossas deficiências. Somos companheiros de aprendizado e nada mais justo do que buscarmos esclarecer a mente, na esperança de fornecer-lhe os elementos indispensáveis a um discernimento claro e oportuno, como alimento positivo que fortaleça a alma, facilitando-lhe as realizações. A conquista da serenidade exclui por completo a autorrecriminação, que sensibiliza de maneira negativa, predispondo o mau espírito para a luta. A alma serena é capaz de observar os próprios erros sem perturbação. Dissolve-os, a pouco e pouco, no esforço de renovação de suas atitudes. O equilíbrio emocional ou serenidade é produto da aquisição de uma arte. Como todas as artes, exige uma predisposição ou tendência, expressa no desejo, numa procura constante de atingir a realização. Sem essa base, nada poderá ser feito. Não se espera que, de uma alma avessa à disciplina e ao esforço, possa surgir o talento indispensável à aquisição dessa arte. Embora as tendências atuais do progresso artístico deem plena liberdade ao gênio criador, o artista não poderá dispensar os pincéis, as tintas, o cinzel, enfim, todo o aparelhamento tradicional para a evolução de sua obra. Da mesma forma, a conquista do equilíbrio emocional não implica na submissão rígida a valores classicamente estereotipados. Há largueza e flexibilidade suficientes para que cada qual chegue a externar suas aptidões, formando o quadro individual de sua criação, sem no entanto dispensar os instrumentos dessa realização. A vontade firmemente dirigida e utilizada como elemento de libertação dos próprios valores positivos, pois à semelhança do cinzel ela se encarregará de burilar as arestas indesejáveis, sem prejudicar, por golpes violentos, a harmonia do conjunto que se molda. 2. Aliada ao esclarecimento pela aplicação ao estudo das melhores diretrizes, poderá ser comparada à tela colocada com firme determinação diante do artista, cujo pincel, manipulado esclarecidamente, formará a obra de arte, com o auxílio das tintas vivas do amor, que é a expressão mais alta da beleza na vida. Serenidade é humildade e amor. Praticai com vontade firme. Pode e deve ser conquistada como prova de que já sentimos o perdão do Senhor para os nossos males e que esperamos, imperturbáveis, que esse mesmo perdão atinja a alma aflita de nossos irmãos. Paz. Ramacharn. Capítulo 17. Os emigrantes espirituais. Quando Capela, uma das muitas moradas instituídas pelo Pai para abrigar as criaturas, atingiu um grau evolutivo superior, seus habitantes que não conseguiram por negligência integrar-se em sintonia, foram exilados para o vosso planeta. Aqui, mergulhados na atmosfera pesada e característica dos mundos atrasados, poderiam, não só ativar a própria evolução espiritual, como também transmitir a luz de seus conhecimentos à humanidade que os hospedava, atendendo assim ao dever de gratidão para com ela. A maior parte desses espíritos, formando grande legião, encarnou na Atlântida, impulsionando-lhe o progresso de forma decisiva. Entretanto, poucos foram os que, nessa nova morada, conseguiram libertar-se de suas deficiências. Por orgulho e egoísmo, voltaram a precipitar-se em quedas constantes. Em vez de sanearem o ambiente para onde haviam imigrado, por seus desmandos e infrações contra os preceitos da lei divina, que conheciam muito bem, criaram um ambiente moral de tão baixo teor, que as reações da lei de causa e efeito provocaram convulsões geológicas e cataclismos sucessivos, cujo epílogo foi o afundamento desse continente nas profundidades do oceano. Porém, essa legião de espíritos rebeldes, condenados a prosseguir sua peregrinação pela terra,
Reencarnou diversas vezes estabelecendo-se em agrupamentos e regiões de acordo com as afinidades que apresentavam. Numeroso contingente dessas almas fixou-se no aprazível Vale do Nilo onde, conforme já ocorrera na Atlântida, demonstrou elevado grau de cultura, difundindo conhecimentos que ainda assombram os historiadores e arqueólogos da atualidade. Tornou-se então o Egito o expoente máximo da civilização daquela época remota, irradiando a luz da sabedoria. Porém, infelizmente, vícios milenares que os perturbavam, voltaram à superfície, aviltando a consciência desse povo. Se ensinavam ao rude lavrador os meios de tirar maior rendimento de suas terras mediante novos processos agrícolas, se asseguravam melhor saúde ao povo utilizando seus conhecimentos de medicina, ou anunciavam com precisão os fenômenos astronômicos e físicos da natureza, também exploravam a massa dos oprimidos, submetendo-os à servidão de uma casta de privilegiados que monopolizava o poder. Vedavam ao povo o contato com as verdades eternas, cultuando-as somente dentro de suntuosos templos, tudo fazendo para, ante os olhos dos pobres e ignorantes, serem considerados como criaturas privilegiadas. E assim usufruíram as regalias de uma vida de prazeres mundanos e de comodidades supérfluas. Os abusos sucediam-se e a obra do Senhor era traiçoada e retardada pelos falsos obreiros. Porém, como a evolução dos povos e dos mundos obedece a um determinismo inderrogável, quando se aproximou a época da última oportunidade para essa civilização cumprir sua tarefa, encarnou no Egito um contingente de espíritos pertencentes a essa família espiritual. Promoveriam uma reforma, não só quanto às diretrizes e prerrogativas a serem concedidas ao povo egípcio, como também trariam à consciência geral a luz da verdade, que até então tinha sido monopólio dos nobres e da casta sacerdotal. Infelizmente, porém, todos eles, alimentando sentimentos de orgulho e egoísmo, falharam mais uma vez na missão que lhes fora confiada. No entanto, amargurados pelas decepções e erros de muitos séculos, hoje encontram-se encanados seguindo um novo roteiro. Enfim, desejam dar testemunho positivo de aceitar incondicionalmente a função de instrumentos obedientes aos desígnios do Pai Celestial. Chamam-se as criaturas por eles prejudicadas no passado e as envolvem na vibração de seu amor já purificado. Anseiam pela época na qual a vida na Terra se transformará num banquete de luz, mas acima de tudo, sua felicidade se baseia na tarefa de atrair as almas dos que não conseguem ver o farol que há 2000 anos se acendeu na Galileia, destinado a ensinar à vossa humanidade o caminho, a verdade e a vida. A serviço de Deus, procuram doar suas forças, como simples executores dos planejamentos do alto. Dispuseram-se a enfrentar e transpor os obstáculos que, em diversas encarnações, os tinham impedido de servir ao Pai com absoluta fidelidade. Akenaton. Capítulo 18. Encarnações-chave. Determinadas encarnações podem ser simbolizadas pela aresta do degrau que marca mais uma etapa na ascensão do Ser Eterno, em busca da luz e de seu Criador. Antes se o espírito emergir na matéria densa para dar o testemunho supremo que o habilitará a permanecer em novo grau, sofre um período de preparo intenso que varia de criatura para criatura, podendo mesmo remontar a séculos. Pode ser feito no espaço ou na Terra, através de experiências por diversas encarnações. Ao ingressar na fase em que testemunhará a aquisição dos requisitos necessários para elevar-se a um novo grau, descem sobre ele redobradas as vibrações de amor, esperança e fé, provenientes dos corações amorosos que anseiam pela sua felicidade, procurando ampará-lo nos momentos decisivos. Sentirá bem nítido o chamado do bem e do mal e, empregando o próprio discernimento, terá que fazer a distinção entre eles, para revelar a realidade ponto de suas vibrações na escolha do caminho a seguir. Demonstrará então se assimilou às emanações puras do bem ou se os ensinamentos do curso realizado não foram aproveitados. Nesse caso,
terá que recomeçar a experiência através de novos estudos e novas encarnações preparatórias. Essa existência ficará marcada pelo esforço despendido e pela decepção do ser que viu as mãos apalparem a aresta de novo degrau, vislumbrou-lhe a beleza, mas não encontrou forças para a ascensão, caindo na laje inferior que esperava não mais pisar. Quando a terra de Kemi representava o expoente máximo da civilização, o Senhor, em sua sabedoria, estendeu sobre ela um raio mais forte de luz, para que se tornasse também um centro irradiante de verdades. Numerosos espíritos, constituindo uma família espiritual, depois de cuidadosamente preparados por mentores dedicados, desceram confiantes à terra do Nilo, trazendo os corações cheios de esperança e felizes pela oportunidade de colaborar mais intensamente para o bem da humanidade. Entretanto, quando os testemunhos se tornaram mais árduos, quase todos faliram contribuindo por atos impensados e emoções desequilibradas para desfigurar a realização que lhes fora confiada. Grande era a responsabilidade daquelas almas, pois muitos seres usufruiriam benefícios do testemunho de fé, humildade e amor que então tivessem prestado. Mas a bondade do Pai é infinita e sua misericórdia jamais nega aos filhos pródigos novas oportunidades. A encarnação vivida por esse grupo de espíritos no Egito foi uma encarnação-chave que lhes teria possibilitado o ingresso em um novo grau, caso fosse bem aproveitada. Por isso, só após longo período de preparação receberam oportunidade semelhante e no presente, encarnados, precisam testemunhar que as palavras santas do Evangelho de Jesus já constituem para eles verdade e vida. Desejamos ardentemente que aproveitem essa experiência tão significativa, pois a vitória representará a felicidade de viverem dentro de um novo padrão vibratório. É uma prova decisiva que deve ser vivida com muito amor e humildade, para que as fortes sugestões negativas do passado não prevaleçam. Devem ser analisados os erros causadores das quedas em experiências passadas, para que a nova oportunidade seja coroada com a alegria da vitória. Que amem a Deus sobre todas as coisas, procurando ser, na terra, a expressão de sua vontade, expedindo a divina vibração a todos os instantes, desde o pensamento mais profundo ao mais terno olhar ou através de um simples sorriso, pois esse é o estado de paz e felicidade absolutas a que os orientais chamam Nirvana. É a suprema integração do ser criado ao seu Criador, é a mais sublime alegria. Nada mais se deseja depois dessa realização além de continuar a ser a centelha de luz emitida por Deus, nosso Pai, força criadora do universo, usina geradora de todo amor. A realização desse ideal, entretanto, requer, além da certeza absoluta de seu valor e da vontade firme de atingi-lo, um exercício constante de meditação, prece e vigilância. Essa vitória só bafejará os espíritos que vibrarem dentro de sentimentos de fé, amor e humildade. Vosso irmão, Akenaton. Capítulo 19 – Aspectos das lutas religiosas no Antigo Egito. No reinado de Amenhotep IV, Akenaton desejou trazer aos homens a fé em um Deus único e escolheu como símbolo da divindade suprema, o Sol, expressão máxima da vida sobre a terra. Porém, sendo o povo egípcio politeísta, encontrou muitos obstáculos à divulgação de seu ideal. Falo-vos de um faraó do Egito, a quem o Senhor delegara poderes na terra, proporcionando-lhe bens e sabedoria para que muito amasse, dizendo-lhe: teus irmãos encontram-se perdidos na incompreensão. Tua missão é dar-lhes testemunho de amor sublimado ao bem. Ante o interesse imediatista daqueles que falam em meu nome, põe tua compreensão tolerante e paciente. Ama com toda a grandeza de tua alma, porém coloca diante de ti o anteparo do bom senso, graduando a intensidade da luz que te chega. Confio em ti. Tu é a minha seara no campo que te entrego. Lavra, semeia e cuida da safra que te compete recolher ao meu celeiro. Disseu a terra o irmão a que me refiro e deu imediatas e novas de suas puras intenções. Espalhou em torno de si o idealismo que liga o homem ao Deus único e verdadeiro. Amou, viveu intensamente,
tudo sacrificando a bem de suas convicções. Por fidelidade ao ideal renovador, foi ao extremo de renunciar a todos os bens da vida. Jamais admitiu a deturpação da verdade espiritual que o iluminava. Que se destruísse a ignorância, que se mostrasse a todos os seres da terra a verdade em sua pureza absoluta. Que fosse possível ao mais humilde camponês instruir-se e sentir a beleza da vida desfrutada pelos que, mediante seus esforços próprios, conseguem ser reflexos vivos do amor divino. Seu ideal supremo era que a todos os homens fosse proporcionada a alegria de extasiar-se diante da bondade do Pai, libertos das falsas noções religiosas que os escravizavam às superstições. Orou, sofreu, chorou, deixando-se tragar pela avalanche de ódio incontido que rolou sobre o solo abençoado que lhe desejaria oscular em momentos de sublime enlevo diante da vida. Na correnteza das paixões enfurecidas, viu serem levados os destroços de tudo que procurara construir por amor a Deus. Nem seu corpo foi poupado, pois aqueles cujos interesses eram prejudicados pelos seus ensinamentos, certa noite invadiram o Vale dos Reis e, em bandos, levaram sua múmia em sinistro séquito de ódio, lançando-a ao leito do rio que ele tanto amara. Entretanto, nenhum sudário lhe seria mais caro do que as águas abençoadas que alimentavam a vida do seu povo, e seu espírito não se perturbou com semelhante fato. Os egípcios conheciam as forças magnéticas que regem a vida e consideravam de alto valor uma tradição que, ante os olhos profanos, tem uma significação exótica. As múmias eram conservadas em benefício do espírito desencarnado, pois sabiam que as energias vitais permanecem algum tempo ligadas ao corpo que animaram, o qual se transforma num centro de vibrações amoráveis, devido ao culto que a família dispensa ao espírito do ente querido. Dispunham de conhecimentos superiores herdados das concepções científicas de grandes sábios que estiveram na Terra e que justificam a origem de um culto incompreendido pelos que ignoram os enigmas de uma civilização tão afastada no tempo quanto no modo de sentir e interpretar a vida. O espírito de Akhenaton, apesar de conhecer o valor atribuído às múmias, não se inquietou com a profanação de seu túmulo, pois seu profundo amor à natureza fazia-o aceitar as águas do Nilo como um túmulo adequado para receber seu corpo. Assim terminou sua peregrinação na terra o servo fiel do Senhor. Que direis do procedimento desse rei? Foi um apóstolo, foi um santo. Eu vos respondo, foi um idealista, mas não conseguiu desempenhar apropriadamente sua missão. Maiores benefícios teria proporcionado a seu povo se, em vez de procurar impor compulsoriamente uma doutrina elevada, houvesse estabelecido harmonia dentro da divergência de ideias, angariando simpatia e respeito através do amor fraterno. Após seu desencarne, entidades luminosas, cuja afeição conquistara com seus pensamentos nobres, envolveram-no, imunizando contra as forças maléficas, pois chegara ao fim sua missão de renúncia. Tempos depois reconsiderou os fatos, como o jardineiro cuja imprevidência permitiu que a tempestade devastasse o seu jardim, e chorou sobre a sepultura dos seus ideais de renovação espiritual. Porém, como todos os dias ressurge a claridade com novas oportunidades de trabalho, sentiu que, com seu desvelo, poderia adubar o solo a fim de voltar a germinar novas flores e novos frutos do seu labor. Analisando então o panorama religioso da época, deduziu que se fazia necessário estudá-lo profundamente, para que, através do tempo, pudesse orientar-se melhor e concluir sua missão de amor e esclarecimento. Rogava porém a Deus que a força benéfica do sol jamais deixasse de beneficiar as terras do Egito, e em espírito continuava a irradiar pensamentos de amor à terra de seus sonhos. Mentalizava-a coberta de flores, de paz e alegria, desejando aos que o haviam perseguido, todas as bênçãos do Pai. Reunindo forças conseguiu atrair amigos fiéis, ex-companheiros de lide, como ele ligados a compromissos anteriores, para levar a efeito o plano de renovação espiritual.
Procurou então esclarecer muitas almas agitadas pela força demolidora da incompreensão, amparando-as em nome daquele que é infinito amor e tolerância. Muitos espíritos comprometidos nas lutas religiosas desse passado longínquo encontram-se atualmente no Brasil, lutando por recompor o desajuste de ideias que perturbaram suas existências anteriores. Aí encontram um ambiente adequado a uma renovação espiritual construtiva. Assim, através dos séculos, vem se desfazendo os equívocos e a dúvida que os choques de opiniões causaram aos espíritos que foram testemunhas dos acontecimentos estarrecedores daquela época. Akhenaton certificou-se de que muito ainda seria necessário para que os habitantes daquela parte do globo terrestre compreendessem as realidades espirituais aceitas por ele. Decidiu então traçar diretrizes diferentes. Como ponto básico da nova orientação, libertou-se das contingências étnicas e geográficas, convertendo-se em cidadão do universo, disposto a aplicar as suas energias benéficas em todas as realizações do futuro. Liberto das limitações de tempo e espaço, integrou-se nas dimensões da eternidade, em união mais completa com a fonte divina. Onde quer que se encontrasse, aceitaria como sendo o lugar justo. Despojou-se daquela personalidade escravizada às limitações de uma época e aprontou-se para uma nova marcha a caminho da evolução na eternidade. Nada conservou da sua existência no Egito, senão o amor que lhe voltara, nem sempre da maneira mais adequada. No presente, convida aqueles que o amaram e ainda continuam a lembrar as ideias generosas que proclamou no seio de seu povo, a unirem-se visando objetivos mais amplos, dando expansão ao amor espiritual em todos os setores da vida. Eis sua mensagem aos homens. A quem sofre e chore, testemunhemos amor através da assistência imediata a esses irmãos infelizes. Demos as mãos em todas as situações. Façamo-nos zelos da grande corrente de paz em todos os planos do universo. Se forem surdos às nossas palavras, não serão insensíveis aos nossos atos de amorosa fraternidade. E desta forma conseguiremos atrair até os que são indiferentes, pois o amor, pelo seu divino contágio, é uma força de atração irresistível. Por mais que um navio esteja afastado da sua rota, em breve retornará a ela se vir constantemente a brilhar a luz de um farol orientador. Paladinos da verdade e do bem, distribuí generosamente os raios da luz que já adquiristes em vossa romagem espiritual. Por mais humildes que sejamos, utilizemos a palavra e todos os demais recursos para concretizar, mesmo a longo prazo, os ideais que acalentamos há tantos séculos e cuja estrela guia são os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Atualmente processa-se em vosso planeta um recrutamento em massa para ser desencadeada a investida final do bem. Alistai-vos quanto antes na luta pelos grandes movimentos da evolução moral e espiritual da humanidade, no sentido de construirdes o reino de paz e harmonia com as esferas espirituais mais elevadas. Uni-vos em pensamento, pois realizando a consolidação da poderosa corrente do amor, os homens despertarão aos poucos da cegueira em que têm permanecido há séculos. A cada instante, renovai com uma gota que seja, a provisão de água cristalina de vosso amor, a fim de atenderdes a todos os sedentos de amparo e misericórdia. Ajudemos a fortalecer os baluartes do bem, que vêm sendo erguidos através dos milênios. Emite constantes vibrações de paz e amor, em todos os ambientes onde estiverdes, pois quais sementes lançadas à terra, elas produzirão flores perfumosas e frutos nutrientes para o espírito, dispondo a lutar pelas causas santificantes da humanidade. Trago-vos esta mensagem, recordando fatos ocorridos numa época remota, a fim de dar-vos testemunho de que nenhum rito, nenhum louvor à fonte divina será mais proveitoso do que o amor, sempre o amor. Buscai senti-lo na alma e então a luz da espiritualidade será um farol a guiar-vos na estrada infinita da evolução. Deus é amor e nós a Ele estaremos ligados na proporção em que soubermos acender em nossa consciência a chama sagrada dessa virtude suprema.
Amai infinitamente. Estabelecei entre todos que vos cercam essa corrente de doçura fraterna que congrega a todos os filhos de Deus como elos ou unidades da família universal. Luiz de Marais. Nota do médium, Akhenaton, nome adotado pelo faraó Amenhotep IV após a reforma religiosa que empreendeu no Egito. Pertencia à 18ª dinastia. Sucedeu no trono a seu pai Amenhotep III, por volta do ano 1380 AC, revoltando-se contra as práticas religiosas da época, que propiciavam a exploração das massas pela casta sacerdotal. Desejou esclarecer o povo ignorante, a fim de torná-lo capaz de usufruir a felicidade do conhecimento das verdades eternas. As práticas sangrentas de sacrifício a falsas divindades eram cerimônias que ofendiam sua sensibilidade. Corajosamente, empregou grandes esforços no sentido de reformar tais instituições, renegando o politeísmo idólatra. Afirmava a existência de uma só fonte de vida, o Deus único, que ele comparava ao Sol, astro generoso, fonte de toda a vida na Terra. O seu hino ao Sol, além de o identificar como poeta de apurada sensibilidade, constitui uma das mais remotas expressões de monoteísmo. Desgostoso diante da oposição às suas reformas, resolveu abandonar Tebas, velha capital, sede de vários templos, inclusive do poderoso Amon. Construiu, então, uma nova cidade, Akhetaton, hoje T,El-Amarna, onde o ambiente se apresenta favorável aos seus ideais. Lá, sem as peias das convenções impostas pelos sacerdotes idólatras, a arte floresceu, principalmente a pintura, pois os murais dessa época revelam um gosto artístico cheio de graça e colorido. Akhenaton, o missionário iluminado, foi perseguido pelos que se consideravam prejudicados em seus interesses e também pela ignorância das massas. Sua personalidade e seus ideais não podiam ser compreendidos e aceitos naquela época. Porém, a humanidade de hoje, que já tem maior compreensão, consagra a figura do faraó Akhenaton como uma das mais nobres na história da civilização egípcia. Nota do médium. Luiz de Marais foi uma encarnação de Akhenaton como sacerdote protestante na França católica do século XVI, quando desencarnou vítima da intolerância religiosa para a qual contribuíra, indiretamente, no Egito dos faraós. Quarta parte. Trabalhos de cura. Capítulo 1. Trabalhos de cura. As bênçãos de Deus irradiam-se a todo instante sobre as criaturas e na medida em que as dores aumentam sobre a terra, multiplicam-se, em escala surpreendente, os meios de amparo e socorro que lhes chegam do Senhor. Com o beneplácito do alto, cresce, dia a dia, o número de operosos centros espíritas que buscam auxiliar os homens a encontrar a cura da alma, orientando-os para a realização evangélica na intimidade do próprio ser. Os males físicos que afetam o corpo são remédios amargos capazes de curar as almas, pois a dor, agindo como um hipersensibilizante, torna o espírito mais apto ao conhecimento das verdades eternas, impelindo-o à ratificação. Entretanto, a misericórdia do Senhor é infinita e existem em suas leis recursos magnânimos com os quais balsamiza o sofrimento dos que vivem amargurados. Na aplicação destes recursos, utiliza-se dos filhos que já alimentam no coração a boa vontade, beneficiando-os ao mesmo tempo, com a oportunidade de cultivarem a vibração do verdadeiro amor. Inspirados nos primitivos centros cristãos, os núcleos espíritas da atualidade, a par dos ensinamentos evangélicos, proporcionam um remédio eficaz para os males do corpo físico. Aos que se dedicam a esse ministério, dirigimos particularmente as nossas palavras. São os trabalhos de cura, edificante realização baseada em radiações que partem de altas esferas espirituais e que têm em vós o ponto de apoio na Terra. Desempenhais o papel de humildes transformadores e condutores de energia que, ao receberem a força da grande usina, depois de dosá-la convenientemente, transmitem-na aos necessitados.
As falanges que convosco comungam neste sacrossanto ideal velam pelo vosso intercâmbio com o alto, instruindo-vos na aplicação conveniente dessa luz que é saúde e energia capaz de aliviar os males humanos. Esse trabalho requer grande equilíbrio físico e mental, e a saúde do medianeiro influi na eficiência da terapêutica, proporcionando os fluidos benéficos e harmoniosos necessários aos que, em nome de Deus, estendem as mãos para pensar as feridas dos enfermos. Concitamos a zelar pela própria integridade física.